E aí pessoal, aqui é o Dr. Rodolfo da Vision Implantes, tá bom? Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês da história da nossa clínica, tá? Ontem mesmo recebi um cliente querendo saber, mas a clínica de vocês é de uma rede, é de alguma franquia? Há quanto tempo vocês têm a clínica? E aí eu me senti impulsionado a gravar esse vídeo contando, né, como que nós chegamos hoje na Vision Implantes. A história é um pouco longa, tá pessoal? Aguenta aí. Na verdade essa história começou com o meu pai, né? Meu pai, quando ele tinha aí 8 anos de idade, mais ou menos, isso já faz bastante tempo, algumas décadas atrás, ele teve a oportunidade de trabalhar num laboratório de prótese, isso lá no interior de São Paulo, região de Dracena, acho que foi em Dracena, se não me engano. A situação era muito difícil para eles na época, né? E ele precisava ajudar no sustento de casa e naquele tempo não tínhamos tanto problema com criança trabalhar. E ele achou uma oportunidade de trabalhar num laboratório, limpando ali a sujeirinha do gesso que cai no chão, as coisinhas, né? E ali foi passando o tempo, ele começou a se interessar por aquilo e ele conta pra mim, né? Pra quem não conhece, né? O nome do meu pai é Pascoal, né? Pascoal Rodolfo de la Torre, né? Eu era até pra ser Júnior, né? Mas resolveram deixar só o Rodolfo, né? Mas vamos voltar à nossa história, né? Então ali ele começou a se interessar pelas próteses, né? E começou a fazer. Só que o protético, né? O dono do laboratório não era muito afim. Ele tinha que ir de madrugada para poder não atrapalhar o trabalho dele durante o dia. E ele ia de madrugada e começou lá a montar os dentes, ajeitar as coisas. E ali ele foi pegando prática, até ele conta que o dono do laboratório começou a não gostar muito daquilo, porque ele começou a saber demais, né? E aí depois de algum tempo ele resolveu montar um cantinho para ele começar a trabalhar. E ali até, inclusive, meio, digamos assim, né, por baixo dos panos, porque ele não tinha o curso ainda propriamente do curso de prótese, técnico de prótese na época, né? Então ele começou a prestar serviço para alguns dentistas. Ele, sim, muito caprichoso, né, muito dedicado, né, e até para poder ajudar realmente a situação financeira de casa, ele pegou firme nessa empreitada aí, começou a fazer e começou a prestar serviço para os dentistas, né? E ali os dentistas começaram a gostar do trabalho dele. E aí os profissionais, os técnicos de prótese na época, começou a querer perseguir ele por ele não ter o curso, né? E aí na época ele foi fazer em Lins, ele fez o curso de prótese em Lins, e ali tendo que trabalhar e estudar, ele até me conta que contava os dias, né, para terminar esse curso, porque ele teve que sair da casa, da onde ele morava, né? E não era só estudar, tinha que trabalhar, tinha que sustentar a casa e ainda fazer o curso, né? E ali ele terminou o curso, né? Agora sim tinha o título de protesista, né? E as coisas foram melhorando e ele resolveu montar uma clínica, né? Na época, ele montou uma clínica de sociedade com dentista. Na verdade, ele montou a clínica e contratou o dentista. Só que na época, né, a odontologia era uma coisa eram poucos profissionais, né? E geralmente era o contrário que acontecia, né? O dentista que contratava o protético, né? Mas a demanda de prótese era muito forte na época, né? Ele montou uma clínica em sociedade com esse dentista, né? Por 12 anos eles trabalharam juntos ali. E meu pai já ali, a parte da prótese, ele já desempenhava. Ele meio que pegou um pouco da linha do dentista prático na época, né? Na época não era tão burocrático, né? Eram as coisas mais simples também. E ali ele montou e teve essa sociedade por 12 anos. Nesse meio tempo ele conheceu minha mãe, né? E ele conversou com ela. Minha mãe tinha um sonho de estudar também, né? Que nem todo mundo fazia faculdade na época. E ele falou, não, se eu for estudar, eu ajudo, né, a pagar o curso, né? Ela, na época, passou para medicina e não passou para odontologia. Para vocês verem que a odontologia era muito concorrida na época, né? Mas ele falou assim, olha, tem que ser odonto porque eu já sou protético, né? Então a gente vai formar uma parceria ali e vai dar muito certo. E minha mãe, né, fez ali 1 ano ou 2 de cursinho pré-vestibular e passou para odonto. Foi a faculdade Unoeste, né, em Presidente Prudente, São Paulo. E ali, né, ela foi fazer o curso, né, no meio desse curso eu nasci, né, ela foi cursando odontologia. E aí também nessa época meu pai teve uma oportunidade de comprar uma terra aqui perto de Porto dos Gaúchos, no município de Juara, mas perto de Porto dos Gaúchos. E meu avô na época, ele tinha uma propriedade, acabou perdendo, né, essa propriedade. E meu pai falou, olha, o senhor está disposto a desbravar ali o Mato Grosso? Ele, não, se o senhor comprar eu te ajudo. E aí meu pai comprou essa área, né? Nós vinha até Porto dos Gaúchos, descia de barco e tal. Isso meu pai comprou, se eu não me engano, foi em 83, né? 83, 84, eu não me lembro muito bem. Mas aí ele comprou essa terra, e aí conheceu minha mãe e tal, e minha mãe estudando. E aí até que minha mãe se formou, né? Quando ela se formou, eu tinha ali já uns 2 anos de idade, né? Quem ajudava a cuidar de mim era minha avó, né, mãe do meu pai, né? E ali em 92, meu pai resolveu vir pra cá. Meu avô já estava aqui já há uns 8 anos já, né? E meu pai resolveu vir pra cá para continuar seu sonho de ser pecuarista, de ter fazenda, né? Esse sonho de ser fazendeiro e exercer odontologia. Na época, quando eles propuseram de vir, né, houve um alvoroço grande, as pessoas precisavam, né? Não tinha profissionais na área, né?
Então eles chegam no Porto dos Gaúchos, né? A ideia deles era morar no Porto dos Gaúchos, deram casa, moradia, tudo para eles ficarem ali, né? No caso, eles entrou ali como prestando serviço público, né? E todo mundo ia, porque não tinha outro profissional, né? Na época. Mas daí eles ficaram 6 meses, eles gostaram mais de Juara e depois de 6 meses mudaram para Juara, né? Inclusive mudaram para esse mesmo lugar que nós temos a Visio Implantes hoje aqui, né? Então no começo de 92 foram para o Porto, lá ali aí compraram essa área aqui, construíram, né? Em outubro de 92, depois vou ver se eu mando umas fotinhas para vocês, tá? Eles montaram a clínica, né? Como meu pai era protético, não era dentista, né? A clínica era consultório odontológico, doutora Simone Della Torre, eu acho que era assim que era o slogan da plaquinha, né? E minha mãe, ela foi a segunda dentista da cidade. Quem estava aqui na cidade era o Dr. Paulo, era um japonês, hoje até aposentado, né? E o Dr. Geraldo, né? Dr. Geraldo, né? Que hoje já é falecido, né? Tem ali até o centro de eventos, Dr. Geraldo, né? E eram esses 2 profissionais que tinha, aí chegou, né? Meus pais aqui na época. Então, como consultório odontológico, doutora Simone, né? E ali ficou por alguns anos dessa forma. Meu pai desempenhava a parte da prótese, né? Ele tinha um laboratório aqui dentro, minha mãe exercendo a parte da odontologia. E eu fui crescendo nesse meio, né? Eu cresci ali, minha mãe atendendo e eu fazendo bagunça ali, né? Mas que a casa era tudo junto, né? E cresci nesse meio. Com 8 anos, inclusive, meu pai já me contratou para ajudar ele também no laboratório, né? Daí ele tinha um laboratório e agora era a minha vez. E aí eu fui ali ajudar a limpar o laboratório, né? Fui ali fazendo a faxininha e, obviamente, com o tempo, eu já foi colocando eu para começar a mexer em algumas coisas, mexer com a cera ali e tal, né? E aí fui aprendendo, já fazia algumas partes, meu pai já tinha outros funcionários, né? Eram mulheres, na época, que ajudavam ele na parte do laboratorial, e eu fui ali ajudando essas mulheres, né? Eu lembro que na época eu ganhava R$10 por semana, né? Não via a hora de chegar ali o sábado, que eu pegava os R$10 e tinha um lojão em 99, ali perto da Zero Grau hoje, eu ia lá e gastava meus R$10 tudo em brinquedo, né? Porque era criança, né? 9, 10 anos de idade. E aí meu pai nutriu o sonho de se formar também em odontologia. E aí ele estudou tudo, o curso já era mais fácil, mas não tão fácil assim ainda para prestar o vestibular. Ele prestou o vestibular, passou para odonto, ele passou na Univag, em Cuiabá. E aí nesse momento ele ia ter que estudar. E aí como é que nós íamos ficar aqui? Aí o que aconteceu? Que eu tive que assumir. Eu, se eu não me engano, eu tinha uns 13, 14 anos, tive que assumir o laboratório aqui. Então minha mãe continuou exercendo a parte da odontologia, né? E eu fazia a parte laboratorial, a parte técnica aqui. Confeccionar as dentaduras, as pontes, as próteses. Esse trabalho eu assumi ali. E ainda, claro, sob supervisão dele, né? Ele vinha, né, cada 15 dias, uma semana, vinha, revisava o trabalho. Alguns ele refazia, que ele não achava que estava no padrão bom, né? E assim nós fomos tocando. Então por aí eu já comecei na minha adolescência a trabalhar com prótese, né? Por questão que não tinha outra opção, né? Era a função dos meus pais, eu caí nesse meio e já desenvolvi isso daí. Então era conveniente para mim, né? E meu pai me incentivava nisso daí também. E aí depois ele se formou, né? Ele voltou para cá e eu cresci, prestei vestibular. A princípio meu pai tinha um sonho, né? Eu acho que isso aí muitas famílias passam por isso, tinha um sonho de formar médico, né? E aí eu prestei vestibular para medicina. Na época eu não passei, ia fazer um cursinho pré-vestibular, mas aí no cursinho eu acabei desistindo do curso. Aí fiz um ano de direito, ainda naquela fase jovem, a gente se descobrindo, né? Mas aí por fim eu decidi, falei assim, não, eu vou seguir um caminho mais, assim, mais certo, vamos dizer assim, né? Como meus pais já tinham clínica, né? Ah, esse detalhe, né? Quando meu pai se formou, aí já não era mais o consultório odontológico da doutora Simone. Aí passou a ser o consultório odontológico Della Torre. Então, se minha mãe montou aqui em 92, eu acho que o consultório odontológico Della Torre começou por volta de 2000 e pouquinho, ali 2002, passou a ser o consultório odontológico Della Torre, né? Ali que começou. Inclusive, onde eu atendo hoje, aqui dentro da Visio Implantes, era justamente onde meu pai atendia. Que daí em 2010, né, eles acabaram se separando, né? E minha mãe continuou com o consultório, né, o consultório dela, agora voltou a ser o consultório odontológico da doutora Simone, e meu pai montou aqui na Rua Marília o consultório odontológico Della Torre. Na época ele montou sozinho, né, aí depois ele contratou, tinha recém-formado a doutora Ana Carolina, né, agora Ana Carolina Ortega Mariano, né, casou, tem a clínica dela ali, a Odonto Arte, e aí ela começou trabalhando ali com ele, né, e depois ela montou o consultório dela também, meu pai acabou contratando outros dentistas e tal, e aí eu fui fazer odonto.
E meu irmão também acabou se interessando também, fomos fazer odonto. Eu acho assim, o sucesso que meus pais obtiveram com a odontologia, né, chamou muita atenção da gente e a gente queria também poder brilhar junto com eles, né, nisso daí. E aí eu me formei, aí fiz odonto, me formei e aí eu passei a desempenhar aqui no consultório da minha mãe a função que meu pai desempenhava antes, né, que a função é mais cirurgias, né, cirurgias em geral. Meu pai também ele se formou já fazendo a especialização de implante. Então, assim, aqui eu comecei a fazer cirurgias, né, exodontias normais, depois de terceiros molares. Aí fui estagiar também um pouquinho nele lá no consultório, né. Estagiar assim, eu já era formado e fui também prestar serviço lá no consultório odontológico de La Torre. E depois de um ano meu irmão se formou também, daí ele foi para lá também, e aí eu trabalhava aqui junto com a minha mãe, trabalhava lá. E nessa época a gente montou a RS Odontologia, né? É a junção, né, da minha mãe comigo, né? E nós começamos a trabalhar aqui. E aí eu fazia, e já, daí como eu já tinha a parte laboratorial, eu fazia as próteses e fazia toda a etapa dela, do começo ao fim. Tanto a parte do dentista como a parte do técnico, né? Por a gente estar na área, fluía muito rápido, não tinha que estar refazendo tanto trabalho, ficava bem tranquilo. A gente conseguia fazer no ponto certo as próteses, né? Então foi fazendo a parte de prótese e cirurgias, dessas cirurgias mais comuns, né? E aí depois eu fui também me aperfeiçoar na parte de ortodontia. Comecei a exercer a ortodontia ali junto com meu pai também. Meu pai já fazia ortodontia também nos primórdios lá. Até ele me conta que quando ele começou a instalar aparelho, os aparelhos fixos, né, era um salário mínimo a manutenção, né, a diferença do valor de hoje, né, justamente porque eram pouquíssimos profissionais que faziam. Então eles começaram a exercer a ortodontia e aí quando eu me formei também eu fui nessa função também, fui exercer na área de ortodontia também. Então comecei a instalar aparelho ali. Eu digo assim que das especialidades mais específicas, eu digo que foi a ortodontia, né? Eu trabalhava com prótese, cirurgia e a ortodontia. Instalei aparelho por algum tempo. Depois de um tempo eu saí, né? A demanda aqui na minha mãe começou a aumentar e tal. Eu saí do consultório odontológico da Torre e só fiquei na RS Odontologia. E aí, depois de um tempo, a gente vendo a demanda por próteses fixas, né? Por implantes. Aí fui me especializar também em implantodontia. E aí a clínica foi crescendo, né? E eu já não dava conta mais dos casos de ortodontia, de aparelho. E aí nós contratamos a doutora Sofia de Paula, né, para compor nossa equipe. E aí ela assumiu ali os casos de aparelho, né? Eu já fui entregando os casos para ela. Minha mãe, né, como sempre, ali, ela sempre atendeu no mesmo lugar, né? A gente só reformava a sala, ela continuava atendendo, reformava a sala, continuava atendendo. Sempre na parte de restauração, limpeza, né, que é o tratamento periodontal. Ela se especializou em tratamento endodôntico, né, em canal. E ela cuidou dessa área, restaurações, canal, limpeza, sempre desenvolvendo essa parte. E eu assumia o restante, né, a ortodontia, implante, prótese, cirurgias em geral. E aí depois a doutora Sofia compôs a nossa equipe também. E aí agora, recentemente, eu acho que deve estar com uns 2 anos, né, 2 anos e pouco. Aí, no caso, eu comprei a clínica da minha mãe, né, assumi a clínica da minha mãe. E aí minha mãe, a doutora Sofia, compunha a nossa equipe ali para prestar esse serviço. E agora, recentemente, eu acho que alguns meses atrás, a gente, com uma forte demanda na área de implantes, né, porque assim, devido a essa tradição da prótese que veio lá do meu pai, a falta a gente sempre ter um laboratório aqui junto, né, anexo com a clínica, a gente ganhou muito nome na área de implante, né, então a gente sempre se especializou, eu aprendi muita coisa do meu pai, né, a odontologia, ela não te priva de exercer algumas áreas por você não ter especialização, ela obriga que você seja perito na área, né? A especialização vem como um complemento a isso. Não sei se algumas áreas muito específicas de bucomaxilo são cirurgias mais hospitalares, que eu acredito que o CRO existe uma restrição ali. Nas demais áreas você pode ser processado igual se você não fizer um serviço bem feito, né? Mas assim, não existe uma vedação para exercer. Então assim, eu comecei a instalar os implantes, absorvendo as técnicas do meu pai e posteriormente fiz a especialização, então já exercia a implantodontia, né? E posteriormente fiz a especialização, então eu peguei o que o meu pai já sabia e aprimorei, né? Tanto é que os modelos de implantes foram mudando, a princípio era o HE, né? Ele tinha um hexágono, chama de HE porque tinha um hexágono, uma conexão externa, né? E depois provou-se que se fosse esse hexágono fosse interno, era melhor o resultado. E aí o hexágono que era para fora colocaram para dentro. Depois melhorou mais ainda, hoje não é um hexágono, né? Hoje ele é cônico, né? Ele faz uma conexão cônica, ele fica como se fosse uma solda fria, mas ele é rosqueado ainda, mas é uma conexão cônica, né? A gente chama de cone Morse, né? É que o termo certo seria ele ser travado sem rosca, né? De ser uma solda fria. Existem algumas marcas que usam esse método, né? Você coloca o componente sobre o implante, ele
cola ali e praticamente não sai mais, né? Mas, pois bem, eu fui aprimorando isso. Uma das coisas que eu mudei bastante foi a questão também das enxertias ósseas. A gente tinha um público muito específico para fazer os implantes. Tinha que ter um rebordo do osso volumoso, eram poucos pacientes que conseguiam fazer sem enxerto, né? A maioria tinha que fazer enxerto. Os enxertos constituíam remover o osso do helíco, aqui da bacia, o osso da calota craniana. Então eram feitos somente em hospitais, tinha um custo alto. Aí a implantodontia melhorou e começamos a fazer enxertos usando osso da própria pessoa mesmo, né? Que daí já não precisava ser em hospital, já podia ser dentro do consultório mesmo. Mas assim, o pós-operatório sempre foi inconveniente, né? E aí comecei a usar os enxertos da própria pessoa e depois evoluímos para os enxertos de banco de ossos, né? As pessoas que são doadoras, elas deixam isso laudado lá, existe um centro que recolhe esse material, prepara ele, tudo certinho, para não ter nenhum tipo de contaminação, nada. E a gente adquire esses ossos de banco de ossos. Eles não têm um valor agregado, ele tem só o custo de recolher esse material, porque órgão no Brasil é proibido a venda, né? E eu comecei a não remover mais o osso da pessoa, né? Não era mais em hospital, não era da pessoa, era de banco de ossos para a gente conseguir o volume. Mas mesmo assim, o deslocamento a gente pedia, um material refrigerado, tinha que vir de avião, o custo era bem alto. Hoje ainda tem muitos profissionais que usam esses métodos, né? Aí surgiu algumas outras polêmicas sobre alguns tipos de reações que pode gerar no corpo. Nunca se teve uma provação científica disso, mas por fim, pelo pós-operatório, pelo tempo de trabalho, que demorava para a gente entregar o trabalho para o paciente, eu fui e aperfeiçoei mais ainda e hoje a gente usa técnicas para instalar os implantes sem enxertos, né? Os implantes têm os modelos diferentes, modelos mais específicos para isso, mas o que mais assim a gente obteve com isso, o resultado era conseguir entregar o implante sem um enxerto e mais, entregar a prótese no mesmo dia, né? Porque quando você coloca um enxerto, alguns casos você consegue colocar um implante e um enxerto, mas uma grande maioria você tinha que fazer um enxerto, aguardar ali 6 meses, 4 meses, depois fazer o implante, aguardar mais 4 meses para depois colocar um dente. Só depois desse período todo que a pessoa ia ter um dente fixo na boca. Nesse meio do caminho tinha que usar uma prótese removível. E aí com essas técnicas mais modernas a gente consegue colocar um implante no mesmo dia, né? Não tem que fazer enxerto. E ainda colocar um dente, né? Claro que não são todos os casos, mas assim, das peças de dentes múltiplos, né? Que tem vários dentes, que a gente coloca vários implantes, muito raro a gente não conseguir colocar os dentes no mesmo dia, né? Então assim, eu peguei essa bagagem do meu pai, né? Que ele aprendeu, o curso dele já é bem mais antigo, né? Na época era pouquíssimos profissionais que fazia. Absorvi esse conhecimento, aí me especializei, aprimorei isso daí, e aí depois da especialização a gente fez cursos mais específicos, justamente para a gente abandonar os enxertos, para a gente abandonar aí tudo esse transtorno que o paciente tinha. E aí quando a gente concluiu todas essas etapas, eu resolvi mudar o nome da clínica, né, para um nome mais específico, né, que é Vision Implantes. Tem esse nome justamente porque traz essa nova visão da implantodontia, né? Não é aquela implantodontia com incômodo, com prótese removível, não é aquela implantodontia que o paciente tinha que ficar internado, é uma implantodontia muito mais tranquila, né? Para quem tem aí, segue nós no Instagram, temos alguns depoimentos, né? Vision Underline Implantes, no Instagram nosso, da clínica, de pessoas que fizeram as cirurgias, moram longe e foram embora no mesmo dia, outros ficaram um dia aqui, no outro dia voltaram, e já voltaram com os dentes fixos, pessoas que chegaram em casa achando que ia ter que comer só sopinha, mingauzinho, não, podem já ter uma alimentação, não uma alimentação muito rígida, mas uma alimentação normal, pode se alimentar, não tem tanta restrição, né? Não tem dores pós-operatórias, não vou dizer que não incomoda, tem um incômodozinho ali uns 3 dias, mas dor mesmo as pessoas não têm. Então assim, a gente desmistificou a implantodontia para as pessoas, né? A gente trouxe uma nova visão, né? E por isso a gente tem aí a criação da Vision Implantes, né? Então assim, vamos dizer, é uma clínica nova porque a gente usa conhecimentos muito atuais, né? Conhecimentos mais modernos, né? Até inclusive recentemente a gente usa uma das técnicas que é implantes zigomáticos, né? Que são técnicas que não usam enxertos ósseos. Os implantes que nós usamos são os implantes da Neodent, né? Uma marca que é mais vendida aí no Brasil, número 1 no Brasil, né? De fabricação nacional inclusive. Eles tiveram um aprimoramento, né? Então eu adquiri os implantes e eles mudaram esse implante, mudaram para um implante melhor. E aí eu suspendi a cirurgia, adquiri um implante melhor que eles tinham fabricado, justamente porque a gente quer entregar o melhor para os nossos clientes. Então assim, a Neodent é uma marca que já está há mais de 30 anos no mercado, então eles têm modelos mais antigos e modelos mais modernos, né?
Nós da Vision Implantes usamos anel dente, tem marcas mais inferiores, né? Mas usamos anel dente e dos produtos da anel dente usamos os mais novos. Os produtos que eles estão produzindo com os últimos trabalhos que têm dado melhor resultado, mais resistência mecânica, melhor cicatrização óssea. Então a gente usa os implantes de última geração. Então assim, é uma clínica nova nesse sentido. A gente usa o que tem de mais novo na implantodontia. Mas a tradição nossa é antiga já, né? Então vamos dizer que desde 92 e desde a minha infância, a infância do meu pai, nós temos envolvimento com a odontologia, né? E para quem não sabe, meu irmão é dentista, ele é dentista lá em Juína, tem uma clínica lá também exerce implantodontia. Eu tenho um primo dentista também lá no interior de São Paulo, tem meu pai dentista, minha mãe dentista. Então assim, a gente tem aí uma história na odontologia e tudo isso a gente soma para poder entregar para você aí um ótimo trabalho, realmente para você se sentir bem, se sentir feliz, te devolver qualidade de vida e sempre estamos aprimorando, né? Recentemente melhoramos as técnicas de clareamento para você não ter aquela sensibilidade depois. Estamos se aperfeiçoando na parte de bruxismo, que é algo hoje assim, bruxismo do sono, né? Agora é algo hoje muito recente também. Então justo para entregar sempre o melhor para você. Então nós temos o nome Vision Implantes porque o nosso carro-chefe é implantodontia, mas somos uma clínica completa, abraçamos aí todas as áreas de aparelho, canal, né? Ortodontia, endodontia, próteses comuns, próteses removíveis, convencional. Tudo isso nós trabalhamos para entregar para você, tá? Então tá aí, gente, um pouquinho da nossa história. Depois eu vou ver se eu pego umas fotinhas para mandar para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente. Se quiser agendar uma avaliação, a gente senta, conversa, a gente explica um pouco sobre o nosso trabalho, tá? Para conhecer. Mas esse é um pouquinho da história da Vision Implantes, né? Aqui é a nossa clínica à sua disposição para poder devolver o teu sorriso, tá bom?